Eu sempre fui a irmã organizada. Não a mais bonita, não a mais engraçada, a organizada. A que guardava documento, que lembrava de vencimento, que anotava tudo num caderninho de capa dura que minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. Minha irmã Raquel sempre riu disso. Você vai ter um ataque quando precisar de algo e não tiver anotado, Ana. Ela dizia isso com carinho, sabe? Com aquele jeito dela de transformar qualquer coisa em piada e ainda te fazer rir junto. Raquel tem 3 anos a mais que eu, 36. E durante a maior parte da nossa vida, ela foi a referência, a que abria caminho, a que minha mãe ligava primeiro quando tinha uma novidade. Eu não tinha ciúme disso, juro que não tinha. Eu gostava de ser a de trás, de observar, de organizar o que ela bagunçava. A gente cresceu num apartamento de 2 quartos em Santo André. Pai trabalhava em fábrica têxtil, mãe costurava em casa. Não era pobreza, mas era contado. Tinha mês que o almoço de domingo era arroz, ovo e farinha, e minha mãe colocava na mesa como se fosse banquete. Eu aprendi com ela que dignidade não precisa de dinheiro. Quando meu pai morreu, eu tinha 22 anos. Raquel tinha 25. Minha mãe desmontou por dentro, mas ficou de pé por fora. Foi ela quem carregou o caixão de um lado, metaforicamente. Eu fiquei do lado dela. Raquel ficou do lado dos tios, tomando conta das visitas, falando com todo mundo, organizando o velório. Cada uma no seu papel. Depois disso, a gente foi seguindo. Raquel casou cedo, com o Fábio, que trabalhava em construtora. Eu fiz faculdade de gestão, trabalhei em escritório contábil por 4 anos. Depois fui para uma empresa de logística, onde estou até hoje. A gente se via nos finais de semana, almoços na casa da minha mãe, aquelas conversas de mesa que duram 3 horas e você nem percebe. A vida era simples, não tinha drama, ou eu achava que não tinha. Tudo mudou numa quinta-feira de novembro, às 14h20 da tarde, dentro de um cartório no centro de São Caetano. Eu estava lá para regularizar um financiamento. Coisa burocrática, chata, daquelas que você adia por semanas até não ter mais como. A atendente olhou para o sistema, digitou meu CPF e ficou uns 10 segundos em silêncio antes de virar o monitor para mim. A senhora sabe que consta como fiadora de um imóvel em Mauá? Eu ri. Achei que era erro de sistema. Engano. Homônima. Sei lá. Não, deve ser engano. Ela virou o monitor de volta, digitou mais alguma coisa, imprimiu uma folha e colocou na minha frente. Meu nome, meu CPF, minha assinatura, ou algo que tentava ser a minha assinatura. Num contrato de compra e venda de um imóvel em Mauá, datado de 3 anos atrás. Eu nunca tinha estado em Mauá na vida. Mas espera, deixa eu voltar um pouco. Porque esse momento no cartório não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo de uns 5 anos. E eu precisava entender isso depois, quando já estava tentando remontar o quebra-cabeça. Quando Raquel e Fábio casaram, eu fiquei feliz. Fábio era um cara tranquilo, trabalhador. Não era o tipo de homem que aparece em festa e rouba a cena. Era o tipo que aparece cedo e ajuda-as tu a montar a mesa. Minha mãe adorava ele. Esse aí é sólido, ela dizia. E eu concordava. Eles queriam comprar um apartamento. Raquel me ligou pedindo ajuda para entender os documentos do financiamento. Ela sabia que eu entendia de papel, de contrato, de burocracia. Passei um sábado inteiro na casa deles revisando tudo. Ajudei a calcular o FGTS, expliquei o que era amortização, fiz tabela no caderno. Foi um dia bom. A gente comeu pizza e assistiu série depois. Meses depois, Raquel me pediu outra coisa. Ana, você tem renda declarada, né? Carteira assinada? Tenho. Você toparia assinar como referência de renda num processo? Só referência, não é fiadora. O gerente do banco pediu para complementar a análise. Eu perguntei se precisava ir ao banco. Ela disse que não, que o Fábio resolvia, que era só um papel de referência mesmo, que meu nome ia aparecer como comprovante de vínculo empregatício da família. Coisa simples. Eu deveria ter pedido para ver o papel. Deveria ter insistido em ir pessoalmente. Mas era minha irmã. Era Raquel. A que cresceu comigo. A que me ligava quando tinha medo de qualquer coisa. Eu disse sim.
Ela falou que depois me mandava cópia do que eu assinei. Nunca mandou. Eu esqueci de cobrar. Isso foi 3 anos antes do cartório. Nesse intervalo, continuei sendo o apoio da família. Minha mãe precisou de ajuda para pagar IPTU atrasado. Eu paguei. O carro da Raquel quebrou numa semana que o Fábio estava sem dinheiro. Eu emprestei. Não era pedido formal, era aquele jeito de falar. Você não me ajuda com isso? Que a gente não consegue dizer não. Não me arrependo de ter ajudado. Me arrependo de não ter visto o padrão. Se você tem alguém na família que sempre pede só dessa vez, fica até o final, porque o que eu descobri vai te fazer pensar no seu próprio caso. E se você já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir. Depois que a atendente do cartório me mostrou aquela folha, minha cabeça não processou de imediato. É engraçado como a gente reage nessas horas. Eu não chorei, não gritei. Fiquei olhando para o papel como se ele fosse me explicar alguma coisa sozinho, como se a tinta fosse se mover e dizer: calma, tá tudo bem, é outro CPF. Não era. Pedi uma cópia. A atendente disse que podia emitir uma certidão de ônus, mas que eu precisaria entrar com um processo se quisesse contestar. Me deu o número do cartório de registro de imóveis de Mauá. Me deu o endereço do TJSP para ação de cancelamento de registro. Me deu um monte de coisa que eu não estava preparada para ouvir. Saí do cartório com uma pasta de papéis na mão e fui sentar numa padaria do lado. Pedi um café. Fiquei 30 minutos olhando para o copo. Depois liguei para Raquel. Oi, tudo bem? Raquel, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode falar. Meu nome está num contrato de fiança de um imóvel em Mauá. Silêncio. 2 segundos. 3. Ai, Ana, eu ia te contar. Aquele ia te contar me atravessou o peito de um jeito que até hoje eu sinto. Ela começou a explicar. A voz calma, o tom de quem está contando uma história pequena. Disse que o apartamento deles não tinha sido aprovado no financiamento por causa da renda do Fábio. Que o imóvel de Mauá era um negócio à parte. Uma oportunidade que o Fábio tinha encontrado. Um apartamento de revenda barato, que precisava de fiador com renda formal. Que ela tinha pedido o meu CPF e assinatura para o Fábio resolver, e ele tinha resolvido. Que depois ia me contar, mas o tempo foi passando. Você falsificou minha assinatura. Não foi falsificação, Ana. O Fábio disse que era uma procuração de referência. Raquel, meu nome está num contrato de compra e venda como fiadora. Isso não é referência, isso é fiança. Ela ficou quieta. E o financiamento está em dia? Mais silêncio. Raquel, a gente está renegociando. Desliguei o telefone. Fui para casa, abri o notebook, entrei no site da Receita Federal. Meu CPF tinha 2 pendências que eu nunca tinha visto. Uma dívida no Serasa de 14.800, nome do credor. Financeira do imóvel de Mauá. Uma segunda pendência em análise. Fiquei até meia-noite pesquisando. Descobri que o imóvel tinha entrado em processo de retomada 4 meses antes. Que a parcela estava inadimplente havia 6 meses. Que o fiador, eu, tinha sido notificado por carta. Carta que nunca chegou porque o endereço registrado no contrato não era o meu endereço atual. No dia seguinte, liguei para o meu chefe e pedi folga. Depois fui ao escritório de advocacia onde uma amiga trabalhava. Mostrei tudo. Ela ficou me olhando por uns 5 segundos antes de falar. Ana, isso é falsificação de assinatura e uso indevido de documento. Você pode processar. Eu sabia disso, mas a pessoa era minha irmã. Na semana seguinte, fui até a casa da Raquel. Fábio abriu a porta. Ele parecia menor do que eu lembrava. Ombros caídos, olhos desviando. Raquel estava na cozinha. Quando me viu, ela foi falar antes que eu abrisse a boca. Ana, eu sei que você tá brava, mas a gente precisa manter a calma porque... Eu não tô brava. Ela parou. Eu tô destruída. Tem diferença. Me sentei à mesa. Pus a pasta de documentos na frente deles. Tinha impresso tudo. O contrato, a certidão de ônus, o registro no Serasa, as notificações que tinham sido enviadas para o endereço errado, a ficha de inadimplência. Eu preciso entender tudo, não metade, tudo. Fábio começou. A voz foi saindo aos pedaços, como quem guardou uma mentira por tempo demais e já não consegue sustentar o peso.
O apartamento de Mauá era para revender. Um esquema que um colega de trabalho tinha apresentado: comprar imóvel barato, reformar e vender com lucro em 18 meses. Simples, no papel. Mas a reforma atrasou. O mercado não aqueceu. O colega sumiu. A parcela começou a apertar. E quando precisaram de fiador para fechar o negócio lá atrás, e não tinham ninguém, Raquel lembrou que eu tinha renda formal, nome limpo, e que eu, com certeza, toparia se eles pedissem direito. Mas você não perguntou direito, eu disse. Você sempre diz sim pra gente, Ana. Essa frase me fiou na cabeça por semanas. Você sempre diz sim pra gente, Ana. Como se meu sim automático fosse uma autorização permanente. Como se minha confiança fosse um recurso renovável que eles podiam usar sem perguntar. Eu olhei para minha irmã, a mesma Raquel que chorou no meu ombro quando perdeu o bebê aos 6 meses de gravidez. A mesma que me ligou às 3 da manhã quando o pai morreu porque não aguentava ficar sozinha. A mesma que eu conhecia desde antes de ter memória. E eu pensei, ela sabia. Ela sabia que era fiança, não referência. Ela deixou o Fábio assinar no meu lugar porque sabia que eu negaria se entendesse o que estava assinando. Você sabia que era fiança? Ela abaixou a cabeça. Sabia. Se você chegou até aqui, você entende o que é essa dor. Não é só o dinheiro. É a traição de alguém que você nunca imaginou te trair. Me conta nos comentários. Você já passou por algo assim? Já perdeu a confiança de alguém da família por uma decisão que eles tomaram por você, sem te perguntar? Minha amiga advogada disse que eu tinha base para processar. Falsificação de assinatura, uso indevido de CPF, dano moral. Tinha como pedir anulação do contrato de fiança, limpeza do nome e ainda indenização. Eu passei 2 semanas com isso na cabeça. Não era simples. Raquel e Fábio não tinham como pagar. Ele tinha sido demitido da construtora 2 meses antes, coisa que eu não sabia. Eles estavam vivendo de bico. Se eu processasse, o resultado seria uma sentença sem como cobrar. E a minha mãe no meio disso tudo vendo as filhas em guerra judicial. Minha mãe tinha 70 anos. Tinha tido um susto cardíaco no ano anterior. Ela não sabia de nada. Fui ver minha mãe num domingo. Ela fez arroz com frango, igual sempre. Colocou na mesa como se fosse banquete, igual sempre. A gente ficou conversando de besteira por 1 hora. Novela, vizinha, tempo. E eu olhei para ela e pensei, ela não pode carregar isso. Decidi que não ia contar para minha mãe, mas também decidi que não ia fingir que nada tinha acontecido. Voltei para o escritório da minha amiga. Expliquei a situação. Ela me apresentou uma alternativa. Em vez de processo criminal, entrar com uma ação cível de anulação de contrato de fiança, sem denúncia criminal, sem acusação formal de falsificação. O objetivo seria apenas limpar meu nome e me desvincular juridicamente do imóvel. Ia custar, ia demorar, mas não destruiria a família publicamente. Assinei a procuração para ela naquela mesma tarde. Depois fui até a casa da Raquel uma última vez antes do processo começar. Não para brigar, para falar uma coisa só. Eu não vou te denunciar criminalmente, mas eu entrei com ação para anular a fiança. Meu advogado vai entrar em contato com vocês. Você não vai precisar mentir para a juíza. Ela vai pedir que confirmem que eu não estava ciente. Se vocês confirmarem, o processo é mais rápido. Raquel estava chorando antes que eu terminasse. Ana, me perdoa. Eu respirei fundo. Eu não sei se consigo te perdoar ainda, mas eu não vou te destruir. Essas 2 coisas podem existir ao mesmo tempo. O processo durou 8 meses. Raquel e Fábio confirmaram em depoimento que eu não fui consultada, que não estava presente na assinatura e que a fiança foi registrada sem meu conhecimento direto. O juiz anulou o contrato de fiança. Meu nome saiu do Serasa. A dívida foi redirecionada exclusivamente para eles. O imóvel de Mauá foi retomado pelo banco. Raquel e Fábio perderam o valor que tinham investido. Não foi pequeno. Eu não senti alegria nisso, senti cansaço. Durante esses 8 meses, minha relação com Raquel virou outra coisa. A gente se falava por necessidade. Quando minha mãe precisava de algo, quando havia informação do processo que precisava ser trocada.
Os almoços de domingo pararam. Minha mãe perguntou uma vez por que eu estava sumida. Eu disse que estava com muito trabalho. Ela não acreditou, mas não pressionou. Quando o processo encerrou, eu mandei uma mensagem para Raquel. Curta. Acabou. Meu nome tá limpo. Não preciso mais de nada de você nesse assunto. Ela respondeu. Obrigada por não ter me destruído. Fiquei olhando para essa mensagem por um tempo. Obrigada por não ter me destruído. Não era pedido de desculpas real, era alívio. E eu percebi que Raquel nunca ia entender completamente o que tinha feito. Não porque era má pessoa, mas porque ela tinha passado a vida sendo protegida de consequências, inclusive por mim. Essa foi a parte mais difícil de engolir. Hoje, 1 ano depois, minha irmã e eu nos falamos. Não como antes. Provavelmente nunca mais vai ser como antes. Mas nos falamos. Ela pergunta como eu tô. Eu respondo. A gente ainda vai ao almoço da minha mãe às vezes. Fica do lado oposto da mesa, mas fica. Aprendi que perdão não é volta, não é apagar. É decidir que você não quer carregar o peso de uma mágoa para sempre. Não por ela, mas por você. Aprendi que você sempre diz sim não é elogio, é aviso. E aprendi que organizar a própria vida, incluindo os papéis, as assinaturas e os contratos, é o único tipo de controle que a gente realmente tem. O resto a gente empresta, com cuidado, com prazo e com documento. Se você passou por algo parecido, alguém que usou sua confiança como recurso, saiba que você não está sozinha e que dá para sair do outro lado com o nome limpo, mesmo que a ferida demore. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e me conta aqui nos comentários. Você já disse sim quando deveria ter pedido para ver o papel primeiro? Eu quero ler cada história.